Olá pessoal, neste vídeo o tema é técnicas de posicionamento. Em linhas gerais, a gente pode categorizar as técnicas de posicionamento conforme mostrado nesse slide. Então, podemos dizer que é absoluto ou relativo, tá? Absoluto quando está associado a uma coordenada do geocentro, e relativo quando está associado a algum outro ponto de coordenadas conhecidas. Vamos falar mais em detalhes adiante. Pode ser estático ou cinemático. Estático quando o objeto está em repouso, o receptor está em repouso, e cinemático quando esse mesmo objeto está em movimento, que seria o posicionamento móvel. Há também o método diferencial, que envolve também um segundo receptor e correções que são transmitidas de um receptor para outro, vamos falar também mais disso adiante. E também temos o posicionamento em tempo real, ou RTK, Real Time Kinematic, e o posicionamento pós-processado, aquele em que a gente só vai obter as coordenadas após o término do rastreio em campo. Esses dados ficam gravados na memória do receptor e você leva para o escritório e vai processar esses dados em software para aí sim obter as coordenadas finais, tá? Então, pós-processado funciona assim, você não tem as coordenadas no momento em que está no campo. Antes de entrar nos detalhes das técnicas, vamos falar um pouquinho aqui de tempo, né? Porque a gente viu que basicamente, um sistema de posicionamento, ele tem como principal elemento um relógio, certo? Então, só por curiosidade, né, para complementar aí essa explicação, o tempo não é contado como o tempo de relógio que a gente está acostumado, né? Existe uma contagem específica chamada tempo GPS, tá? Que iniciou-se em 6 de janeiro de 1980 e ela conta em número de semanas e número de segundos a partir da semana, tá? Então, a semana GPS, ou GPS Week Number, né, varia de 0 até 1023, que dá aproximadamente 20 anos, ou seja, a cada 20 anos essa contagem é zerada. E o número de segundos envolve os segundos também a partir do início da semana, tá? Que é chamado de TOW, Time of Week, que varia de 0 a 604.800. Há também um outro critério aqui muito importante, que é muito falado quando se trata de técnicas, que é o DOP, tá? O DOP, ou aqui eu estou falando especificamente, o DOP tem várias subclassificações, né? O que está mostrado aqui é o PDOP, mas basicamente ele tem relação com a distribuição dos satélites que estão visíveis para um receptor num dado momento. Porque o que acontece? Quanto mais distribuídos esses satélites estiverem, melhor será a tua precisão, certo? Então, no caso, em termos práticos, é como se a gente calculasse o inverso do volume, tá? Formado pelos satélites visíveis. Então, nessa figura aqui, né, ela teria um PDOP bom, porque os satélites estão bem distribuídos, tá? E aqui a gente teria um PDOP ruim, porque eles estão um pouco mais próximos entre si, né? Então, quando eles estão mais próximos, vamos pensar assim, é como se eles trouxessem informações semelhantes sobre, por exemplo, pseudodistância, tá? Por isso é que quanto mais distribuídos, melhor. Sobre o posicionamento absoluto, então lembra-se que é aquele posicionamento que vai dar a coordenada associada ao geocentro. Então, é um posicionamento com um receptor só, tá? E, em geral, tem um erro razoavelmente grande, tá? Aqui, esse gráfico mostra uma diferença, né? Então, aqui está mostrando nas linhas vermelhas erros verticais e nas linhas azuis erros horizontais, tá? Então, vocês vão ver que esse erro aqui nesse gráfico, né, até um certo período, tá? Era um erro bem grande, né? Que às vezes chegava aqui na ordem de mais de 100 metros, até quase 200, tá? E de repente esse erro ficou pequeno, né? Isso aconteceu porque no ano de 2000 foi
desabilitado aquele ruído intencional que eu falei na aula anterior, que é o chamado de disponibilidade seletiva, tá? Então, eles desabilitaram esse ruído e aí com isso melhorou muito a precisão dos receptores, o erro diminuiu muito, tá? Então, foi exatamente nessa data aqui de 2000 em que esse erro foi desabilitado e o erro saiu de uma ordem que ia até quase 200 metros para uma ordem que varia ali em torno de no máximo 10 metros, tá? Aí a gente tem o posicionamento por ponto, tá? Que seria similar ao absoluto, mas aqui eu vou destacar o posicionamento por ponto preciso, que é o PPP, tá? Então, observem que é uma sigla, é uma sopa de siglas, né? Uma sopa de letrinhas, né? Então, ó, só no começo da aula aqui a gente já falou em DOP, né? Já falou em TOW, agora PPP, GNSS, né? Que vem da aula anterior, IGS. Então, é uma sopa de letrinhas, mas é importante que vocês se familiarizem um pouco com esses conceitos, porque qualquer assunto tratado nessa parte de posicionamento vai mencionar essas siglas, tá? Mesmo que seja assim a compra de um aparelho, a discussão da precisão de um posicionamento, então sempre vão aparecer essas siglas aí. PPP é um posicionamento também com um receptor só que ele é mais, como o próprio nome diz, né, ele é mais preciso, tá? Por quê? Porque ele usa também uma informação de fase da onda portadora, tá? Para isso tem que ser um receptor que gere, que permita gravar os dados de rastreio. Então esses receptores simplesinhos, por exemplo, de celular ou esses mais de navegação, né, como o que eu mostrei na aula passada, não permitem que a gente faça o PPP, tá? Então eu preciso ter um que salva os dados, porque o PPP passa por um pós-processamento, tá? Então ele precisa da fase da onda e ele trabalha com as chamadas efemérides precisas ou corrigidas, que são disponibilizadas por serviços internacionais, tá? E um deles é o IGS. O IBGE passou a oferecer esse serviço online também há alguns anos, não faz muito tempo, tá? Então hoje a gente consegue processar o PPP na própria página do IBGE. Basta que a gente tenha o arquivo com os dados do rastreio. O que é o rastreio? São todas as informações, né, o sinal recebido por um receptor enquanto você está lá no campo, né? Então você coloca um receptor num ponto, ou pode ser o posicionamento móvel, que seja, mas o mais comum é o posicionamento estático. Você coloca um receptor no ponto, deixa ele ali parado, gravando dados por um certo tempo, tá? E aí depois você leva esses arquivos para o processamento PPP. Na aula prática eu vou mostrar um exemplo disso aí, tá? Então, como foi dito, né, ele precisa das observáveis da fase da onda portadora, tá? E aqui tem um link para o serviço do PPP do IBGE, da página, que vocês podem acessar depois, tá? E eu vou aí mostrar processando no próximo vídeo. Tá? Então, basicamente, a gente precisa só informar se o processamento foi estático ou cinemático, adicionar aqui, anexar o arquivo de dados de rastreio, colocar informação sobre o tipo de antena, a altura da antena, e com isso você já vai receber os dados. Então é muito simples, na verdade não precisa praticamente de nenhum conhecimento técnico para efetuar em si o PPP, tá? E o resultado que ele traz é basicamente as coordenadas com uma precisão maior. Então aqui está um exemplo de resultado do serviço do Canadá, chamado NRCan, tá? Em que a gente tem a latitude e a longitude finais após o processamento do PPP, né? Então, observa que está em grau, minuto, segundo, esse DMS é isso, degree, minute, second, tá? E aqui, esse valor que vem, né, depois da barrinha, está representando o desvio padrão, né? Que é uma certa variação daquela coordenada, tá? Durante os dados, né, adquiridos no rastreio, tá? Sempre há uma variação. Você pode ficar parado com o melhor receptor que for, esses dados, essas coordenadas ficam oscilando e essa variação é representada por meio do desvio padrão, tá? E observa que vem também a informação tanto da altitude elipsoidal quanto da altitude ortométrica. Então voltam lá aqueles conceitos, né, da aula que a gente falou, da altitude elipsoidal, da ortométrica, que é
associada ao nível médio do mar, né? Então, nosso interesse principal é sempre na altitude ortométrica, tá? Aqui, gráficos, né? Uma informação de resultado de PPP, então os dados iniciais antes do processamento e os dados finais após o processamento. Então, os dados saíram de uma variação aqui de até 10 metros de erro, tá? Horizontal, passaram para um erro de 20 centímetros. Então, melhora muito a precisão. E aí a gente começa a falar do posicionamento relativo, tá? Nesse caso, a gente tem 2 receptores, porque é relativo, é um em relação ao outro, tá? Então, a posição do ponto que você está querendo obter no campo tem que estar associada a um outro receptor cujas coordenadas sejam conhecidas, certo? Então, é muito comum que a gente coloque esse receptor num ponto de coordenadas conhecidas, que vai ser uma estação geodésica, tá? Vai ser um marco geodésico. Então, significa que você está lá num ponto que tem coordenadas oficiais já calculadas, tá? E aí, o posicionamento do receptor, que a gente chama de rover ou móvel, aquele que você está andando com ele para coletar as coordenadas nos pontos amostrais em campo, vai obter o quê? Delta X, delta Y, delta Z, porque esses deltas são as variações do seu ponto em relação ao ponto de coordenadas conhecidas, certo? Se você não tiver 2 receptores, você pode trabalhar com uma chamada estação RBMC do IBGE. O que são essas estações RBMC? Basicamente, são pontos de monitoramento contínuo no território brasileiro. Então, são marcos geodésicos, mas não é só um marco ali, um monumento de concreto. São marcos em que tem um receptor fixo gerando dados, armazenando e disponibilizando esses dados para o público por meio da internet, pelo site do IBGE também, tá? Então, observe que a gente tem um número grande desses marcos no território brasileiro, mas não se compara ao número total de marcos geodésicos, tá? Então, nem todo marco geodésico é uma estação da RBMC, mas toda estação RBMC está em um marco geodésico, ok? Então, lembra, uma RBMC é uma estação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, isso que significa a sigla, mais uma vez uma sigla, né? Mas monitoramento contínuo lembra o quê? Dados gerados continuamente, tá? Então, se você tem um receptor só, mas você está próximo de um ponto da RBMC, você pode utilizar esse ponto como seu segundo receptor, porque você vai ter acesso aos dados desse ponto, tá? Dependendo da distância que você tiver desse receptor, tá? Você tem que ficar um tempo relativamente grande com o seu receptor para conseguir uma precisão razoável, tá? Então, aqui essa tabelinha que foi tirada da norma técnica de georreferenciamento de imóveis do INCRA, tá? Mostra que, por exemplo, se você está com uma distância de entre 20 e 100 km, você teria que ficar 120 minutos, ou seja, 2 horas em um único ponto coletando dados, tá? Para ter uma precisão razoável que, no caso, esse georreferenciamento de imóveis exige, tá? Se você tiver até 10 km, você pode ficar 20 minutos. Isso é num único ponto, tá? E se você tiver uma distância muito grande, de 500 a 1000 km, você tem que ficar ali 480 minutos, né? Que vai dar aí 8 horas, é um dia de trabalho inteiro para coletar um único ponto. É totalmente inviável nesse caso, tá? Nesse caso aqui, compensa o seguinte, se você tem um receptor só, né? Compensa, por exemplo, trabalhar com locação, tá? Então, tem muitas empresas que fazem locação desses receptores geodésicos de alta precisão por diária, valores de diária, tá? Porque, de fato, são equipamentos caros, né? Se você não tem uma utilidade grande, né? Se você não precisa continuamente trabalhar com esse tipo de equipamento, vale a pena fazer uma locação, tá? Aqui eu coloquei um print mais aproximado. Então, no Paraná, esses pontinhos azuis representam aqui as 5 estações que nós temos hoje da RBMC. Então, fica uma em Curitiba, uma em Guarapuava, uma em Cascavel, desculpa, são 6. Tem uma em Foz também, uma em Umuarama e uma em Maringá. Em Londrina, infelizmente, não temos ainda uma estação da RBMC,
Então, a mais próxima nossa aqui é exatamente a de Maringá, tá? E aí tem algumas outras aqui que já saem do estado do Paraná. A distância dessa estação de Maringá até a UEL, por exemplo, dá ali aproximadamente 75 quilômetros, tá? Então, cairia naquela faixa que eu falei de 20 a 100, que exige 2 horas de posicionamento num ponto, coletando dados, tá? Para poder trabalhar conforme as normas técnicas do INCRA para georreferenciamento, tá? Se for outra situação, pode ser que a gente consiga ficar um pouco menos, mas aí a gente vai tendo degradação, ou seja, piora da precisão final. Aqui tem uma tabela interessante, tá? Tem a publicação do INPE aqui sobre tipos de posicionamento, tá? Então, basicamente, ó, se a gente está trabalhando por ponto, que seria o item 1 aqui, a gente vai estar trabalhando com um receptor. E os métodos relativos são sempre com 2 receptores, tá? E aí, se for um posicionamento por ponto convencional, que é o mais simplesinho, você pode ter um receptor simplesinho com uma frequência só, tá? E aí, alguns outros posicionamentos já seria mais interessante que você tivesse 2 frequências, tá? E aí, tem algumas características aqui de cada tipo de posicionamento, eu não vou ficar lendo aqui agora, vocês podem ler isso depois, mesmo porque a maior parte das informações aqui eu inclusive já falei, tá? Mas basicamente diz respeito às informações, se ele trabalha só com pseudodistância, que é aquele conceito que a gente explicou na aula anterior, ou se ele exige também fase da onda e mais ou menos o tempo de rastreio. Então, por exemplo, o estático tem que ficar um período longo, maior que 20 minutos. O estático rápido já pode ficar menos de 20 minutos. O semi-cinemático, né, você tem que ficar com 2 aquisições simultâneas, espaçadas de 30 minutos, então cada um tem as suas variações, não vou entrar tanto em detalhes nessa parte. Bom, os dados de rastreio são normalmente, tá, gravados num formato chamado de RINEX, então vou colocar algumas informações aqui, mais a título de curiosidade, né, o que é esse rastreio, o que é esse dado GPS, né, o que esse receptor salva em termos de sinal. Tá? Então, um dos formatos, não é o único, mas um dos formatos mais comuns é o chamado RINEX. Tá? E esse formato RINEX ele normalmente é composto por 3 arquivos. Um que traz as observações, por exemplo, a pseudodistância e a fase da onda, se o receptor trabalha com fase de onda. Dados meteorológicos e mensagem de navegação que tem a ver com as efemérides dos satélites. Tá? Tem links aí para mais detalhamento desse formato, tá? Mas basicamente é uma coleção enorme de números, tá? Então é basicamente muitos números, tá? Que vão representar, né, pseudodistância, informação de tempo, lembra que relógio é o principal elemento, qual é o satélite que está recebendo o rastreio, tá? Em que ponto, como é que estão as situações de efemérides daquele satélite. Então, esses números têm toda uma tradução, uma interpretação que o pessoal da geodésia, tá, que trabalha com a programação, com o processamento matemático desses números, precisa, enfim, conhecer toda a estrutura desse arquivo. Né? Nós, como usuários da parte de engenharia ambiental, não vamos entrar no mérito dos detalhes, porque a gente tem software pronto que vem com os receptores para decodificar esses dados aqui de rastreio, certo? E aí, falando um pouquinho agora de posicionamento diferencial, que é o chamado DGPS, tá? Ele também precisa de um segundo receptor, tá? E a diferença principal, assim, é que no caso do DGPS, as correções são enviadas diretamente, digamos, em tempo real, da base para o receptor rover ou móvel, tá? Então, essa seria a principal diferença para o relativo. O relativo é normalmente pós-processado e o DGPS é em tempo real. Então, precisa haver um link de comunicação, às vezes esse link é feito, por exemplo, por meio de um link de rádio que os receptores possuem, e aí um receptor se comunica diretamente com o outro, enviando correções, né, para esse receptor móvel, certo? Qual que é a ideia básica por trás dessa técnica de posicionamento? Você tem 2 receptores.
Um é estacionário, que estaria num ponto de coordenadas conhecidas, tá? E o que acontece? Esse método supõe que os dois receptores terão os mesmos erros, né? Erros de relógio, de efemérides, questões atmosféricas, ionosféricas, multicaminho e tudo mais, tá? E aí o que acontece? Como eles vão ter os mesmos erros, né? E o receptor base está num ponto de coordenadas conhecidas, ele sabe a diferença ali, né? A correção que deve ser aplicada para chegar à coordenada exata. E aí essa diferença, ou seja, por isso que é diferencial, né? Essa diferença é enviada como correção para o receptor móvel, tá? Então, é isso que está explicado aqui, tá? Essa informação de correção é transmitida ao receptor móvel, normalmente via link de rádio. E gera uma precisão da ordem de mais ou menos 1 metro, certo? Então, aqui, novamente, a correção sendo enviada de um receptor para o outro, tá? E que pode, então, ter a sua precisão melhorada, tá? Se você não estiver trabalhando não puder ter essa comunicação via rádio, há uma possibilidade de pós-processamento também com o GPS, tá? Em que você vai combinar os dados de uma estação fixa com os dados da sua estação. Bom, pessoal, sobre técnicas de posicionamento era isso. É uma visão geral, bem ampla, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido aí a abordagem das técnicas principais de posicionamento. Desejo a todos bons estudos. Até mais!